rapaziada, tudo legal com vocês? Eu sou Paulo Cheng e você está aqui no meu canal Reflexões Chenguianas. E no vídeo de hoje, um vídeo muito legal, muito bacana, trago a resenha de um livraço, um livro que eu li e mexeu profundamente no âmago da minha alma. Uma resenha que eu estou trazendo, isso aqui, O Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn, russo. Esse livro aqui, ele é um livro no qual eu indico a todos vocês. Há livros e livros. Esse aqui é o tipo do livro que quando você lê, vai mexer profundamente com você, vai impactar, vai desestruturar todos os seus alicerces. Você vai começar a olhar para a vida, para a humanidade com uma outra ótica, com outro prisma, depois que você lê esse livro. Esse é o tipo do livro que mexe profundamente com todos aqueles que se deparam com isso aqui. É um livro profundo, é um livro denso, é um livro no qual ele narra todo o sofrimento, né? Se você acha que o ser humano ele tem limites para sofrer, né? Quando você se depara com um livro desse aqui, você se pergunta perplexo e atônito, qual o limite que o ser humano estabelece para fazer mal a outrem. Então livros como esse aqui nos dão um pouco da resposta para essa pergunta. Aqui também conta algumas coisas, né, da era Lenin, né, depois que Lenin morreu em 1924 e Stalin sucedeu, que os campos de concentração, os chamados gulags, eles ganharam mais força, mais ímpeto, né? E esse livro aqui, né, de Alexander Solzhenitsyn, um russo que fez parte lá do Exército Vermelho, que foi aprisionado, passou mais ou menos 8 anos nos gulags, e ele é uma testemunha in loco, né? Ao mesmo tempo que ele colheu ali inúmeros testemunhos de vários prisioneiros, né? A história desse livro é complexa, né? Eu vou tentar aqui resumir ao máximo, porque é um livro que tem quase 600 páginas, é um livro denso, é um livro... E olha que esse livro aqui, originalmente, ele foi composto em 3 tomos, né? Ou seja, 3 volumes. Essa edição aqui é uma edição que eu adquiri, acho que faz uns 2 meses atrás, mais ou menos. Um amigo meu estava em Portugal. Essa aqui da Sextante, a Sextante de Portugal, né? Eu já tinha visto inúmeras resenhas no YouTube, na internet desse livro. Então a cada resenha que eu via, me acendia mais o desejo de comprar esse livro, né? Porque é uma edição muito bonita. Olhem aqui a capa, entendeu? Aqui dentro, um layout de capa muito bonito, né? E esse livro aqui, o Arquipélago Gulag, ele é uma compilação dos 3, né? Para tornar mais fácil acesso, né, às pessoas, às livrarias, às bibliotecas. Então o Solzhenitsyn ele teve essa sacada de fazer um resumo dos 3 tomos originais e lançar esse livro, né? Então vamos à resenha. Vou tentar falar um pouco aqui sobre quem é o autor, o Alexander Solzhenitsyn. Vou tentar tirar aqui alguns trechos do livro, vou ler, né? E é isso aí, né? É um livro que realmente eu estava ansioso para fazer a resenha desse livro. E é isso aí, vamos ver quem é o autor desse livro, Alexander Solzhenitsyn. O escritor russo Alexander Yazevich Solzhenitsyn nasceu em Kislovodsk, no Cáucaso, a 11 de novembro de 1918. O pai morreu na guerra antes do seu nascimento. Aos 6 anos mudou-se com a mãe para Rostov, onde viria a estudar matemática. Participou na Segunda Guerra Mundial, sendo várias vezes condecorado. Uma carta dirigida a um amigo em que expressa suas opiniões sobre Stalin levou-o à prisão, tendo sido condenado a trabalhos forçados. Em 1962, publicou Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, um depoimento sobre o sistema prisional. O Primeiro Círculo e o Pavilhão dos Cancerosos, editados em 1968 no estrangeiro, trouxe-lhe o reconhecimento internacional. Agosto 14 corresponde ao início de uma vasta obra de natureza histórica. Em 1970 foi-lhe atribuído o Prêmio Nobel de Literatura, mas receando que lhe interditassem o retorno ao país, não foi recebê-lo em Estocolmo. Pouco depois da publicação de O Arquipélago Gulag, em Paris, em 1974, foi preso, julgado por traição e finalmente condenado ao exílio.
Instalou-se nos Estados Unidos, prosseguindo sua obra literária e procurando reunir os dissidentes na luta contra o sistema vigente na União Soviética. Em setembro de 1991 foi por fim ilibado da acusação de traição pelo governo soviético e em julho de 1994 voltou à Rússia. Então a confecção desse livro foi uma coisa muito interessante, muito complexa, porque quando ele estava nos campos de concentração, nos gulags, ele ia escrevendo de forma que a cada relato dele, que ele pegava papel, ele pegava tudo que estava à frente, né, que podia, e ia escrevendo, ia escondendo. Né. Um momento interessante, quando ele estava escrevendo uma história, um dos inúmeros momentos, e ele estava escrevendo ali no papel tal, e de repente vinha um guarda, um vigia. E então ele pegou, amassou e jogou, né, de lado assim. Foi trabalhar e passou a noite todinha com aquele dilema, com medo de ser, com medo que aquele papel ali fosse descoberto. E no entanto, quando foi no outro dia, ele voltou lá e o papel estava lá. Então ele pegou e assim, o Solzhenitsyn, ele captava, tanto na memória quanto em escritos, tudo que acontecia ali, pelos vários campos de concentração pelo qual ele passou. E o título, como diz aqui, o arquipélago Gulag, né, arquipélago, né, como vocês sabem, é um coletivo, um substantivo coletivo para ilhas. Então isso quer dizer que o arquipélago Gulag é porque na época não existia somente um campo de concentração, existia inúmeros campos de concentração, né? E os mais famosos ficavam ali na Sibéria, né, onde o frio ali é extremo, beirava às vezes 30, 40 graus abaixo de zero, e sim, lá tinha campos de concentração em abundância. Então imagine o estado precário pelo qual as pessoas estavam lá trabalhando, né? Sendo torturadas, sendo perseguidas, se alimentando mal. Então a média das pessoas que entravam nesses campos era 2, 3 anos, né? Isso é o máximo, né? Porque havia pessoas que semanas depois que entravam ali morria, definhavam e morria, tanto de exaustão, porque trabalhavam horas a fio, às vezes 10, 12 horas, né? Se alimentavam, as porções de comida, né, de ração, como eles chamavam, eram muito ínfimas, às vezes 300, 400 gramas de pão e às vezes uma sopa rala. Então assim, as pessoas eram muito mal alimentadas, então os trabalhos ali eram extensos, extenuantes, então humanamente era muito possível, então morreu muita gente mesmo, né? Há relatos em que uma estimativa de entre 4 e 5 milhões de pessoas morreram na passagem durante esses campos, né? Então os dados assim, dependendo das fontes históricas, né, às vezes são muito mais pessoas que morreram nesses campos de concentração. Então as pessoas iam para esses campos de concentração por qualquer coisa. Eram militares do exército russo, né, que muitos deles que caíam nas mãos dos alemães, né, e eram libertos depois, e quando voltavam para a União Soviética, eles eram presos, né? Então assim, desde os camaradas do partido, né, Partido Comunista, do Comintern, enfim, Hitler não poupava absolutamente ninguém. Então tanto as pessoas, né, do proletariado, digamos assim, como pessoas do partido, militares, enfim, né, eram psicopatas, né? O nível de psicopatia de Stalin, né, ele pode ser medido, se é que pode ser mensurado. Por exemplo, na Ucrânia mesmo, ele matou ali praticamente um terço da população de fome, porque ele exigiu que aquele país, as terras, as propriedades privadas, né, fossem expropriadas, né, e toda a produção de grão, de alimentos, né, fossem confiscados para o Estado. Então, como os agricultores, né, os fazendeiros ali não queriam, porque era uma coisa óbvia, as terras eram deles, né, a produção e tudo mais. Então o Estado vem lá e com mão de ferro tenta tomar. Então o que foi que o exército fez? Né, confiscou tudo, a força, né, a fórceps. E o que aconteceu foi um dos eventos mais negros da história da humanidade, né, conhecido como Holodomor. Então ali milhões e milhões de pessoas morreram de fome, né. Eu creio que o Solzhenitsyn também ele toca nessa situação aqui nesse livro. E é isso aí, né? O livro falando um pouco mais sobre o livro, a edição dele é em português, né, o português de Portugal, mas depois da convenção, né, ortográfica, né, de portuguesa, é um livro que dá para ler tranquilamente, entendeu? Então, algumas palavras
são em português de Portugal, mas dá pra gente ver, por exemplo, eu separei algumas aqui que dá pra gente entender sem haver nenhum tipo de prejuízo, né, a leitura, tipo Lenin ele chama de Lenine, Stalin de Staline. Outras palavras aqui, como excepcionalmente, ele diz excepcionalmente. Leningrado, por exemplo, ele chama de Leningrado. Loteria, ele chama de lotaria. Ouço, né, do verbo ouvir. Aqui tem escrito oiço. Que mais? Moça, né? Rapariga, isso aí todo mundo sabe, né? Caminhão, ele escreve aqui, no livro tem escrito caminhão. Conosco, ele diz conosco com 2 N. Enfim, então algumas palavras aqui, né? Aportuguesada, né, da forma lusitana, mas isso de maneira nenhuma há algum tipo de prejuízo para a leitura, né? Os brasileiros conseguem ler isso aqui tranquilamente. Então quem ia para o arquipélago Gulag? Então as prisões eram, na maioria das vezes, né, quase na esmagadora maioria das vezes, arbitrárias, né? As pessoas, qualquer coisa, qualquer denúncia que eram feita, as pessoas eram conduzidas para lá. O próprio Solzhenitsyn, né, ele foi conduzido para lá porque depois que ele lutou no Exército Vermelho, ele era até contra a família Romanov, o czar Nicolau II, mas tempos depois ele se arrependeu. Então naquele momento ali tal, quando Stalin assumiu, ele fez algumas críticas, né? Ele se comunicava com um amigo dele, que era do exército também, né? Através de cartas, né? E ele fazia algumas críticas, né? E essas críticas não eram tão densas, né? Críticas óbvias, né? Sobre o regime stalinista, né? Então Stalin estava ali regendo tudo com mão de ferro, né? Prendendo, massacrando, perseguindo, torturando, enfim, né? Então não tinha quem não houvesse ter sido uma crítica, a não ser aqueles loucos, né, aqueles comunistas ortodoxos ali, né? Mas o Solzhenitsyn fez isso, então essas cartas foram interceptadas. O que aconteceu? Ele foi preso, né, por atividade antirrevolucionária. Então ele pegou lá o artigo 58. Então geralmente esse artigo 58, na maioria das vezes, dava 10 anos para as pessoas, né? E o Solzhenitsyn foi preso por isso, né? E ali ele foi conduzido para a prisão, né, para aqueles campos de concentração, no qual ele passou de um para o outro, né, ele foi sendo transferido aqui e ali, e nessas transferências, nessa estada dele por esses campos, né, ele presenciou muita coisa, muitas barbáries, muita atrocidade, né, fez com que mudasse, né, por completo todo o seu íntimo, né, toda a sua percepção de vida, né. Eu creio que todos aqueles que passaram por aquele momento ali, né, presenciaram atrocidades, com certeza não saíram de lá os mesmos, mudaram, né, intrinsecamente, né. Eu creio que o sofrimento ele tem esse poder de causar nas pessoas um impacto introspectivo, um impacto interior profundo, né. Então Solzhenitsyn ele saiu de lá realmente com uma mentalidade muito mudada. Então, voltando para as prisões, as pessoas eram presas pelas coisas mais banais, pessoal, né? Então, havia pessoas que atrasavam 10, 15 minutos no trabalho, né? Então eram mandadas para lá. Havia pessoas que faziam um mínimo de comentário, né, negativo contra o regime comunista, contra Stalin, e ali alguma pessoa, um amigo ou até alguma pessoa da família, né, então denunciava aquela pessoa, então aquelas pessoas eram presas e eram conduzidas para lá. E havia pessoas também que eram presas, né, sem absolutamente terem feito nada. Então essas pessoas eram levadas para interrogatórios, né. O Solzhenitsyn conta aqui que geralmente esses interrogatórios eram feitos durante a noite, né, então era um momento no qual as pessoas deveriam estar dormindo, mas por serem privadas de sono, né, as pessoas ficavam ali sendo torturadas, sendo interrogadas de uma forma horrenda, né, aquela pressão toda, e muitos eram levados a confessar, mesmo sem terem feito absolutamente nada, mesmo sem terem tecido nenhum tipo de comentário contra Stalin, contra o regime stalinista, né, contra o Partido Comunista, enfim. Então era muito arbitrário a coisa na época, né. Então eu separei aqui na página 60, né, alguns motivos pelos quais as pessoas eram presas, e
É um absurdo, pessoal, é um absurdo, né? Realmente ali era uma ditadura, né, em todo sentido da palavra. Então vamos aqui. A par das torrentes principais, havia uma torrente especial, as esposas, os membros da família. Como norma, os membros da família apanhavam todos 8 anos. O pesquisador de Minas, Nikolai Merkeliovich Mikov, devido a uma qualquer anomalia nos extratos, faz duas galerias convergentes falharem o encontro. Artigo 58, 20 anos. Um eletricista tem uma rotura de um cabo de alta tensão no seu setor. Artigo 58, 20 anos. Um canalizador desligava o alto-falante no seu apartamento sempre que transmitiam as intermináveis cartas a Stalin. Um vizinho denunciou-o, elemento socialmente nocivo, 8 anos. Um construtor de fornos semi-analfabeto, nos seus tempos livres, gostava de escrever a sua assinatura. Isso elevava-o aos seus próprios olhos. Como não tinha papel em branco, assinava nos jornais. O seu jornal, com rúbricas traçadas no rosto do pai e mestre, aqui eu acho que ele fala de Stalin, foi encontrado pelos vizinhos na casa de banho comunitária. Propaganda antissoviética, 10 anos. Então, é incrível aqui, pessoal. As mínimas coisas, as pessoas eram conduzidas para o arquipélago, né, para essas prisões, para esses campos de concentração. Então, as pessoas andavam ali totalmente pianinhos, né, com medo, né, e muitas das vezes eram denunciadas por algumas pessoas que tinham inveja delas ou qualquer outra coisa. Então, assim, era muita sorte, era uma loteria danada, né? A pessoa está ali na sua casa, de repente recebia uma visita da guarda, dos camaradas lá, e era conduzido para os campos de concentração. E ali eram torturados, né? Eram obrigados a confessar, né, quaisquer tipos de acusações que lhes eram impostas. Então a coisa era muito sórdida mesmo, pessoal. Então as pessoas ali do nada levavam 8, 10, 15, 20 anos. Então imagine só, naqueles campos de concentração onde a alimentação era muito precária, as pessoas comiam ali no máximo 2 ou 3 vezes por dia, e aquela ração ali muito limitada, né, 200, 300 gramas de pão, uma sopa rala, e as pessoas iam definhando, trabalhando ali horas e horas a fio, 10, 12 horas. Então não eram todos, né, que suportavam, né, aquela carga extenuante de trabalho. Então imagine passar 20 anos, você ser condenado a 20 anos em um lugar desse. Então a maioria das pessoas ali morriam, né, ou então saíam de lá muito debilitadas, doentes, né, com doenças gravíssimas, né, que eram cometidas ali por tifo, por inúmeras outras doenças, porque o tempo ali, né, podia estar num frio abaixo de zero, né, 20, 30 graus abaixo de zero, ou um calor extenuante. Então não era todos que suportavam. Então as torturas também eram algo assim inumano, né, algo inacreditável, né? Por mais que a gente veja filmes e tudo mais, mas quando a gente lê livros como esse aqui, a gente vê quão sádico, quão maquiavélico é o homem, né, para arquitetar coisas, né, para arquitetar tipos de tortura, para prejudicar, para maltratar outras pessoas. Então muitas vezes Solzhenitsyn, ele dizia que na Idade Média, né, as pessoas, né, se desdobravam, né, por inventar equipamentos de tortura, e muitas vezes no arquipélago Gulag, né, algumas torturas, né, pareciam pueris, mas eram tão nocivas quanto aquelas torturas em máquinas e tudo mais, em roldanas e como na Idade Média. Então eu escolhi aqui uma citação, algumas citações na página 72 e um pouquinho da página 73 e outra na página 165. Mas vamos para a página 72 rapidinho aqui para a gente ver o nível de loucura, de sandice, né, que beirava ali, que era exercido, né, as torturas que eram exercidas nesses campos. Privação do sono. Método que na Idade Média não avaliara devidamente, não sabia como é estreita a margem em que o homem conservava sua personalidade. A privação do sono, combinada ainda por cima com a estátua, com a sede,
a luz viva, o medo e a incerteza, que torturas são as tuas. Perturba a razão, quebra a vontade, e a pessoa perde a noção do seu eu. A privação do sono é um grande meio de tortura e que não deixa quaisquer sinais visíveis, nem sequer motivo para queixas, caso surgisse amanhã uma inspeção nunca vista. Não o deixam dormir, mas isto não é uma casa de repouso. Pode-se dizer que a privação do sono se tornou um meio universal nos órgãos, que saiu da categoria das torturas para a regra da segurança do Estado. Em todas as prisões de instrução não se pode dormir nem um minuto desde o levantar até o recolher. Em Sukhanovka e em mais algumas, o beliche é para isso recolhido na parede durante o dia, e noutras não se podem simplesmente deitar e mesmo sentados não podem fechar as pálpebras, e principalmente todos os interrogatórios são à noite. Então, como afirmei aqui anteriormente, né, a privação de sono era um dos métodos de tortura, né? Por exemplo, pegavam pessoas, né, e colocavam em uma sala totalmente branca, pintada, né, totalmente alva, e ali ligavam luzes fortíssimas, né? Então eram coisas assim, então um tipo de tortura assim horrenda, que minutos depois o cara estava ali totalmente alucinado, com as pálpebras inflamadas, com aquela incandescência, era como se você estivesse olhando ali para o sol, né? Acho que a sensação era essa. Então assim as pessoas entravam em pânico, em desespero total, e ali diante daquela tortura ali confessavam tudo. Então ali muitas dessas torturas ali as pessoas saíam de lá como réus confessos, né, e confessavam tudo que eles escreviam lá. A pessoa só ia assinar lá e iriam cumprir as suas penas, né? Mas aqui na página 72 tem mais aqui. Os calabouços apresentam algumas variantes: umidade, água. Já depois da guerra, na prisão de Chesnovitz, mantiveram Masha Gogol durante 2 horas descalça, com água gelada nos tornozelos. Confessa, ela tinha 18 anos, que lástima as suas pernas, e quanto tempo ainda teria de viver com elas. Deve-se contar como uma variante do calabouço, o encerramento de pé no nicho. Já em 1933, no GPU de Khabarovsk, torturaram dessa maneira S.A. Chebotaryov. Fecharam-no nu num nicho de betão de madeira, que ele não podia dobrar os joelhos, nem estender ou mover os braços, nem virar a cabeça. Mas isto não é tudo. Começou a pingar-lhe água fria no alto da cabeça. Durante muito tempo não foi capaz de se lembrar de onde tinha vindo, nem o que se passava, nem o que se passara na véspera. Durante um mês esteve incapacitado até para os interrogatórios. Veja que coisa absurda, veja que atrocidade, veja que perversidade, os tipos de tortura que eram proferidas lá. E tem muito mais. O livro aqui ele é repleto de relatos, de situações pelos quais o Solzhenitsyn colheu informações. Foi mais ou menos ali umas 227 pessoas que procuraram Solzhenitsyn, tanto na época quanto depois que ele tinha saído da prisão. Como ele foi um prisioneiro, então ele ali durante esses 8 anos, pelo qual ele perambulou dentro desses campos de concentração, ele viu muita coisa. Aí você me pergunta, mas as pessoas aguentavam isso caladas? Não havia nenhum tipo de revolta? Sim, havia, né? E muitas revoltas ali chegaram a acontecer em alguns locais ali, né? Alguns campos, né? Alguns campos pontuais. Houve também revolta em massa, né? Algumas pessoas ali faziam a greve de fome, né? Deixavam de trabalhar. Aqui tem uma coisa muito emocionante também, no qual as pessoas de um campo de concentração simplesmente deixaram de trabalhar, deixaram de comer, ao ponto que a produção toda foi comprometida, né? Então ali os guardas não puderam fazer nada, os diretores dos campos não puderam fazer nada, então a coisa foi tomando uma proporção, né? Quase que incalculável, ao ponto disso aí durar algumas semanas. Foi mais ou menos 40 dias, né, essa revolta, né? Então os diretores dos campos, né, chegaram a fazer algumas promessas, né, para não deixar as salas, né, nos quais eles dormiam trancadas, né,
e que não fossem espancados, nem torturados e tudo mais. Assim, havia as reivindicações dos presos, né? Contudo, né, como se trata de comunista, né, e comunista sempre mente, então eles prometiam, né? Então a coisa ali foi tomando uma proporção, né, inimaginável, ao ponto de 40 dias, quando eles já estavam ali pensando que a coisa iria mudar naquele campo ali, né, as pessoas estavam andando livremente, né, muitos não trabalhavam, ou quando trabalhavam, né, não eram torturadas, não eram perseguidas, né, porém veio o revide do Estado, né, do nada veio helicópteros, veio carros, né, blindados e tudo mais, veio caminhões e mais caminhões. Então quando chegaram toda essa tropa de reforço, né, dos comunistas, né, do exército de Stalin, então começavam a metralhar, né, a matar, a esmo, né, e foi praticamente uma carnificina que aconteceu naquele campo ali. Então eu li essa história aqui, é emocionante demais, pessoal, é emocionante. Também havia fugas, algumas bem sucedidas, outras não, né? Então aquelas pessoas que empreendiam fuga, né, que trabalhavam ali, né, em um método, né, para fugir, quando elas eram pegas, né, então elas apanhavam muito, eram torturadas, algumas pessoas eram violentadas e torturadas ao ponto de praticamente morrerem. Teve uma pessoa que tentou fugir, né, então o exército foi lá, capturou-a. Essa pessoa não levou nenhum tiro, mas deram muitas baionetadas, né, com aquelas espingardas que tinham as baionetas lá na ponta. Então cravaram essa pessoa com as baionetas e deixaram o corpo lá no meio do campo de concentração para servir de exemplo, para que os outros não se encorajassem a fugir. Então assim, são histórias absurdas, né, emocionantes. E tem aos montes aqui, tem muita história aqui que você lê e você não acredita que isso aconteceu, né? E não faz tanto tempo assim, né? Foi praticamente há 80, 90 anos atrás. Então assim, relativamente em relação aos tempos, né? A história da humanidade não faz muito tempo, entenderam? Então assim, os relatos que aqui tem, né, são surpreendentes, pessoal. São coisas assim de você ficar impressionado. Eu estou atônito, eu estou impressionado com o que eu li. Me chocou, foi um murro, né, na boca do estômago. Foi algo assim que me deixou estupefato, né? A gente ouve falar, né, dos campos de concentração, né, e olha que quando a gente ouve essa palavra campo de concentração, a gente remete isso aí aos campos de concentração nazistas de Hitler, né, que maltratava ali, torturava e matava os judeus, mas os campos de concentração nasceram aqui na União Soviética. Então Hitler só fez copiá-los, mas Stalin aprimorou, né, de uma forma sórdida e macabra ao máximo. Então voltando aqui, pessoal, para as penas. Então as penas eram as mais banais possíveis, né? Eu separei aqui um trechinho da página 283 e 284. Então rapidinho, aqui diz o seguinte: um alfaiate, ao pôr de lado uma agulha para não a perder, espetou-a num jornal colado na parede e acertou num olho de Kajanovich. Um cliente viu, artigo 58, 10 anos, terrorismo. Uma vendedora, ao receber material de um fornecedor, ia-o registrando numa folha de jornal, porque não tinha outro papel. O número de barras de sabão calhou na testa do camarada Stalin. Artigo 58, 10 anos. Um tratorista a conduzir um trator da estação de máquinas e tratores de Znamensk forrou as suas fracas botas com panfletos sobre um candidato ao Soviete Supremo. E uma mulher da limpeza deu pela falta. Era responsável pelos panfletos e descobriu quem os tinha. Propaganda contra-revolucionária. 10 anos. Um pastor irritado pragueja contra uma vaca desobediente, chamando-lhe puta de cocose. Artigo 58. Pena de prisão. Um carpinteiro surdo-mudo apanha também uma pena de prisão por propaganda contra-revolucionária. De que maneira? Estava a colocar o soalho no clube. Tinha retirado tudo da grande sala e não havia um prego nem um gancho. Enquanto trabalhava, colocou o casaco e o boné sobre o busto de Lenin.
alguém entrou, viu, artigo 58, 10 anos. Então veja a banalidade e a facilidade pelos quais as pessoas iam parar nesses campos de concentração. Então as coisas mínimas que as pessoas faziam, né? Se havia ali algum delator, algum simpatizante do Comintern, do Partido Comunista, né? E deletava essa pessoa para o exército, então o exército não queria nem saber, ia lá, prendia o sujeito, e se o sujeito negasse aquela imputação de crime, então muitas vezes eram torturados, né? As torturas pelas quais eu citei aqui, muitas outras, né? Porque existiam muitas e muitas outras formas de tortura. Então aquelas pessoas eram levadas a confessar, né, esses delitos, e segundo o artigo 58 aqui, que era o mais comum, mais abrangente, né, e um artigo totalmente indefinido, porque ele estava ali, né, então ele taxava de contra-revolução, de terrorismo, de um monte de coisa. Então era um artigo muito ambíguo, esse 58. Então ele prevê ali penas que variavam de 5, de 8, de 10 anos, 15, 20, às vezes 25. Então era uma coisa absurda, pessoal, absurda, né? E havia também aquelas pessoas que não sei como conseguiam cumprir as suas penas, 8, 10 anos, então elas saíam, iam para a liberdade. Então essas pessoas por vezes eram desterradas, eram levadas para alguma cidade, né, onde essas pessoas também não podiam, perdiam todos os seus direitos, não podiam sair, eram limitadas em muitas coisas. E do nada, quando Stalin, né, dava louca na cabeça dele, ele baixava um decreto lá e chamava todas essas pessoas, né, que haviam passado por essas penas e estavam livres. Então essas pessoas eram convocadas de novo, né, eram levadas novamente para os campos de concentração, para os gulags, e ali recebiam novas penas, né, de 5, de 10, de 15, de 20 anos. Então imagine só as pessoas que passavam por aquela loucura ali, né, trabalhando de uma forma extenuante, né, quando saíam e eram convocadas novamente. Então assim, praticamente quase ninguém resistia. E quando essas pessoas estavam ali, trabalhavam muito, porque a força motriz para muitos trabalhos ali, né, para a extração de minérios e tudo mais, né, a construção civil, e eram feitas por essas pessoas, né? Então o Stalin ali tinha uma mão de obra muito densa, muito quantitativa, digamos assim, e barata, praticamente não pagava nada, né? O que Stalin dava para essas pessoas era uma ração ínfima, né? Poucas gramas de pão e tudo mais. Então, como havia muita gente, então assim, muita gente morria e muita gente também era levada para lá. Então o fluxo, né, de pessoas nesses campos de concentração foi muito grande, né? Dependendo dos dados históricos aí, isso aí varia entre 15, 20, 30 milhões de pessoas que passaram por esses campos de concentração. Então tem uma história aqui muito interessante, que Stalin do nada decidiu fazer um dique. E pasmem, ele deu um ultimato de 2 meses, né? 2 meses. E os trabalhadores, eles não tinham dragas, eles não tinham caminhão, eles não tinham nenhum tipo de armamento, nenhum tipo de equipamento pesado. Então as pessoas teriam que fazer aquilo ali na pá e na picareta. Então, aqui conta essa história que eu fiquei horrorizado, né? As pessoas foram convocadas para fazer esse dique, em um tempo recorde de 2 meses mais ou menos. Então milhares de pessoas morreram para construir esse dique, né? E esse dique, depois quando estava pronto ali, praticamente não serviu para absolutamente nada. Mais uma das megalomanias do Stalin, que aquilo era um louco, era um psicopata. Então ele fazia todo tipo de experimento com as pessoas que passavam por esses campos, desde trabalhos forçados, enfim, né, a experiências médicas, né, a semelhança lá do Mengele. Então todo tipo de atrocidade que você imaginar e não imaginar foram cometidas nesses campos de concentração, né, nos gulags. Então os gulags terminou mais ou menos ali, depois que Stalin morreu, passou mais algum tempo, então eles foram definhando e enfim, eles terminaram. Mas durante os anos no qual esses campos estavam ativos, muita gente perdeu a vida aqui, muita gente trabalhou, muita gente foi torturada, foi massacrada, muitas famílias foram desfeitas. Então assim, é incrível, né?
É incrível. Você lê um relato desse aqui, um relato de uma pessoa que esteve lá, que presenciou essas atrocidades, então você fica chocado, né, com o que Stalin fez, né? Aí você me pergunta, né, poxa, será que o comunismo é tão ruim assim? Sim, é pior do que você pensa, né, porque isso aqui é o comunismo na sua prática. Né? Comunismo na sua prática. Então o comunismo, ele destrói a vida das pessoas. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então quando o Solzhenitsyn ele foi solto, né, finalmente, ele foi para o desterro. Ele era formado em matemática e física, então pouco tempo depois ele conseguiu um emprego como professor. E assim, foi emocionante demais, né? Você lê esse livro aqui, lê a história do Solzhenitsyn, lê a história dessas pessoas que passaram por lá. Então Solzhenitsyn era um homem muito inteligente, né? Quando ele saiu de lá, ele pegou esse emprego aí de professor, voltou a lecionar, que antes ele lecionava também. E enfim, pessoal, é um livro que, como diz aqui, né, um livro de combate pela liberdade e pela dignidade humanas, que ainda hoje nos queima as mãos. Está aqui esse trechozinho. Realmente é um livro que queima nas mãos, ainda hoje em dia. Esse é o tipo do livro que deveria, em cada biblioteca de colégio, seja secundário, seja universitário, ter, porque esse é o tipo de relato que todos devem ler, né? Principalmente aquelas pessoas que são simpatizantes, aquelas pessoas que são comunistas, socialistas, aquelas pessoas que acham que o comunismo, né, é um parque de diversões. Então, se essas pessoas se depararem com esse tipo de relato aqui, né, se elas não mudarem de percepção, né, então é porque elas são canalhas. A sua índole é uma índole totalmente corrupta, e essas pessoas com certeza não tem mais jeito, não tem mais solução. É isso aí, pessoal, né? O que falar de um livro desse? É um livro que com certeza eu lerei muito mais vezes, né? De tempos em tempos eu vou voltar aqui para ler. Então Solzhenitsyn, ele tem esse livro aqui que é o carro-chefe dele, mas ele tem outras obras também, né? E a confecção desse livro é uma história à parte. O livro aqui foi escrito de forma clandestina entre 1958 a 67. O arquipélago Gulag foi descoberto pela KGB em 1973, na sequência da prisão de Elizabeth Voronskaya, que foi uma colaboradora de Solzhenitsyn que o datilografou. Na sequência disso, Solzhenitsyn, que tinha sido galardoado com o Prêmio Nobel em 1970, decide publicar o livro no exterior. Uma primeira edição em russo é publicada em Paris ainda em 1973. E depois finalmente a edição francesa, no verão de 1974. Solzhenitsyn fora, entretanto, preso, acusado de traição e despojado da nacionalidade soviética, enviado para o exílio, onde ficou por 20 anos, até o seu regresso à Rússia em 1994. Então, para vocês verem aqui, o Solzhenitsyn pagou um preço muito alto, né? A KGB, né, descobriu esse livro aqui, né? Então começou a perseguir. E o Solzhenitsyn, ele tinha lá os seus manuscritos, né, então ele escondeu. Então assim, é muito interessante, né, a forma como ele foi escrito, né, como ele foi confeccionado, muito nos subterfúgios, muito escondido para que ninguém descobrisse, e ainda assim ele vazou. Como falei agora há pouco, esse livro aqui ele foi lançado, né, em russo na França, né, e pouco tempo depois, o Solzhenitsyn, em 1970, ele foi merecedor e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Então assim, uma façanha para lá de merecida para esse homem, né, que doou a sua vida, né, para transformar todos aqueles relatos aqui em uma literatura essa aqui, que todos deveriam ler. Então a dica de leitura é você correr atrás desse livro. É um livro muito difícil, um pouco, né, mas você consegue encontrá-lo. Se você for na estante virtual ou no Mercado Livre, você vai encontrar edições já usadas, né, que vale a pena também encontrar. Ou então você entra no site aqui da Sextante de Portugal, você vai encomendar essa belezura aqui, com essa encadernação aqui muito bonita, né? Tá aqui um livro que tem mais ou menos umas 600 páginas, mas como é muito instigante, você consegue ler num fôlego só. Eu levei mais ou menos aí uns 2 meses para ler, né? Porque
enfim, correria, trabalho e tudo mais, então você sempre tem uma pausa aqui, outra ali, mas todo dia eu estava pegando nele aqui, lendo meia hora, 40 minutos, às vezes 1 hora ou mais, então assim, variava muito, por isso que levou mais ou menos uns 2 meses para que, pouco menos de 2 meses, foi mais ou menos 1 mês e meio, se eu não me engano, então consegui ler. É um livro que abriu muito a minha mente, né, em relação aos horrores do comunismo. O comunismo é um assunto no qual eu tenho me dedicado muito durante algum tempo, né, eu tenho comprado inúmeros livros, né, tenho me aprofundado, vez por outra aqui no canal eu deixo alguma dica de livro, né, sobre o comunismo, sobre o socialismo, né, e sempre tenho reiterado de que o comunismo ele só veio para matar, roubar e destruir. Onde o comunismo ele foi instalado, nunca deu certo e jamais dará certo. Então é isso aí, pessoal. Então esse livro aqui ele veio alargar de uma forma absurda, né? Então em livros como esse aqui, que me aprofundou a questão da percepção, né, de como é o comunismo na sua prática, me abriu muito a mente, pessoal. E eu sempre tenho reiterado de que o comunismo ele não dá certo em lugar nenhum, porque o comunismo ele esmaga o que há de mais precioso no ser humano, que é a sua liberdade. O comunismo ele tenta capturar, ele tenta cooptar as mentes e os corações das pessoas. E quando ele não consegue isso, ele esmaga. Então, livros como esse, né, que você lê, você não consegue ser mais o mesmo. Você é impactado de uma forma tão profunda que você começa a enxergar a humanidade com um outro prisma. Então, o que mais falar de um livro desse? Um livro essencial, um livro que, se você conseguir ler, você vai mudar sua percepção do que é o comunismo, do que é o socialismo, né, do que são essas ditaduras vermelhas, né, que são uma coisa horrorosa, e enfim. Né. Vou correr atrás de outros livros do Alexander Solzhenitsyn, ele tem outras obras, e outros livros também contam, né, essas passagens, né, essas atrocidades nos campos de concentração, como os Contos de Coleman, que são 6 volumes. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, né. Não sei se essa resenha foi satisfatória, mas eu passei um pouco da percepção do que eu tive, né, sobre a leitura desse livro aqui. É um livraço, corram atrás, vale muito a pena, pessoal. Entre no site aí da Sextante, né, adquiram essa aqui, essa belezura aqui, essa edição, que é uma edição compilada, como eu já disse, né, os tomos originais são 3, né, eu vou comprá-los, não sei quando, né, mas quando eu achá-los, aí com certeza, agora me instigou muito mais a questão do interesse por essa obra do Solzhenitsyn. Então é isso aí, pessoal, né, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, fiquem com Deus, e em breve eu estarei aqui com mais dicas de livros, mais resenhas e mais assuntos, né. É isso aí.